Bom dia a todos vocês. Eu gostaria de deixar uma mensagem para você nesse novo dia, a mensagem da palavra de Deus. Aqui no livro de Gênesis, nós encontramos a história assim muito bonita. É a história de José. A história de José, ela é especial para mim, porque José era um jovem que tinha pouca experiência, era um mimado, cresceu no lar. E a diversidade do local que ele cresceu tornou ele um jovem diferente. Porque ele era, assim, tratado de forma especial pelo pai. José tinha 11 irmãos. E o pai dele cuidava dele de forma que deixava os irmãos com ciúmes dele. E é interessante que esse jovem, José, ele foi muito usado por Deus. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz que José teve um sonho. Diz assim: teve um sonho e o relatou aos seus irmãos, e por isso odiaram ainda mais. Olha que interessante. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, a gente estudou a palavra de Deus, um instrutor bíblico, um pastor, ou você foi a uma igreja, ouviu a mensagem, ela falou no seu coração. É como se a nossa mente despertasse. E a gente, como se abrisse a nossa vida para a nova perspectiva do reino de Deus. E aí a gente começa a sonhar o sonho de Deus. Diga se não é verdade o que eu estou falando para você aqui nessa manhã. Quando você encontrou-se com Cristo Jesus, aquele sentimento, o Espírito de Deus tocando o coração, parece que o coração ele queimava e ardia. E aquele desejo de cada vez mais conhecer a palavra de Deus para a nossa vida, não só para a nossa vida, mas de compartilhar para aqueles a quem nós conhecíamos, seja esses nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, enfim, esse sonho que Deus colocou por intermédio da sua palavra, ele fez diferença na nossa vida. Sabe qual que é o problema do cristianismo moderno? Eu creio que é deixar de sonhar. A gente sempre tem que sonhar. Sonhar é a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós temos que sonhar como seres humanos, mas além de sonhar como seres humanos, nós temos que ter o sonho de Deus. Porque o sonho de Deus, ele vai permitir que o cristianismo ele continue ardendo em nossa vida e em nossos corações. E quando nós sonhamos o sonho de Deus, nós não deixamos essa chama apagar como José, aí a vida da gente é diferente. E a gente vê isso na vida de José. Agora, o que eu vejo em José é que José, pela imaturidade, pela falta de experiência, ele acabou querendo colocar o sonho de Deus em prática na sua vida pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios meios. E essa é a tentação que a gente corre na caminhada, na corrida, na estrada da vida cristã. Então, José, olha aqui que interessante, ele recebe o sonho de Deus, todos nós devemos receber, constantemente. E aí ele tenta colocar esse sonho em prática na vida dele pelo seu próprio poder. E aí o que acontece aqui? A palavra de Deus diz que ele vai até os irmãos, ele relata esse sonho. É como se ele, ao ir aos irmãos relatar o sonho, ele quisesse que os irmãos entendessem que este sonho era um sonho divino e que ao entender que esse sonho é um sonho divino, o aceitassem como líderes dele. Então eu acho que José na mente dele disse assim: eu vou relatar esse sonho para os meus irmãos, eles vão aceitar que esse sonho veio da parte de Deus, eles vão começar a me obedecer, e é lógico que isso tudo vai se cumprir na minha vida. Por exemplo, eu sou amado pelo meu pai, a minha mãe foi a esposa que mais meu pai amou, então é lógico, meu pai vai me dar o direito de ser o primogênito e eu vou cuidar dos meus irmãos. Esse sonho vai se cumprir na minha vida. Isso é claro, é como se José tivesse dito isso e pensado isso. E ele começou a agir
conforme a sua vontade, conforme a sua força, conforme o seu coração. Agora aqui está uma verdade muito clara. Toda vez que a gente tenta colocar o sonho de Deus em prática na nossa vida, do nosso jeito, aí não tem como o sonho se cumprir na nossa vida. Aí a gente vai ter que aguardar um tempo bem grande. E esse tempo que a gente vai aguardar não é porque Deus não tem poder de colocar as suas ações na nossa vida. Não, não. É porque nós não estamos preparados para que essas ações se tornem uma realidade no nosso viver. Aí o que Deus fez com José? Deus lá dos altos céus olhou para José e disse assim: José, eu te amo e eu quero que você viva este sonho para honrar e glorificar o meu nome. Mas eu vejo que não está preparado ainda. Então eu vou amadurecer você. E Deus trabalha na vida de José. José é levado para o Egito, e lá no Egito, através das circunstâncias, que ele foi vendido pelos irmãos, através das circunstâncias, isso é a prova que os irmãos rejeitaram. Tudo, a maneira dele tentar colocar isso em prática, os irmãos rejeitaram. E ele, ali durante muitos anos, ele teve a oportunidade, veja bem o que eu estou falando para você, ele teve a oportunidade de ser preparado, de ser amadurecido, para que Deus tornasse esse sonho realidade na vida dele. Então, sabe o que quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, que as provações, as dificuldades não devem fazer com que nós venhamos a nos desanimar. Talvez as dificuldades e as provações que nós passemos em nossas vidas, elas sejam uma instrumentalidade de Deus para fazer a gente crescer. É como se Deus ele quisesse quebrar o ciclo natural. Qual que é o ciclo natural? Por exemplo, uma criança nasce, ela é um bebê, é totalmente dependente do pai, da mãe. Aí, na medida que essa criança ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, ela vai quebrando essa dependência e ela se torna independente. Então, no mundo, funciona da seguinte forma. É um ciclo terrestre. E ele procede da seguinte forma, ou seja, a criança nasce, é dependente, ela aprende a comer sozinha, aprende a andar, aprende a estudar, aí ela consegue, por intermédio de estudo, depois se formar, e quando ela está totalmente autônoma, aí a gente diz, essa é uma pessoa de sucesso. No reino do céu é diferente. É diferente, e foi exatamente isso que Jesus fez com José, que Deus fez com José, que ele fez. Ele foi tornando José, aos poucos, totalmente dependente de Deus. Por exemplo, ele, ao sair da casa do pai, vendido, ele falou, cadê meu papai? Eu perdi a minha túnica, aquela túnica colorida dele. E ele falou assim, Senhor, eu não entendo mais nada, porque parecia que tudo estava dando certo. Mas agora eu estou sem meu pai, sem minha túnica e sem meus irmãos. Como é que o sonho vai cumprir na minha vida? É como se Deus tirasse tudo dele, para que ele pudesse compreender, por intermédio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo começou a falar na vida dele naquele momento, quando estava sendo levado para o Egito, que Deus queria trabalhar na vida dele, queria que ele se tornasse totalmente dependente de Deus, para que ao tornar dependente de Deus, Deus pudesse fazer com que esse sonho cumprisse na vida de José. Veja bem, Deus, ali José na prisão, José pôde, depois de algumas horas, ele amanheceu na prisão, preso, mas à tarde ele já estava lá diante do faraó. Quer dizer, Deus não tem nada que possa dificultar aquilo que Deus quer. Ou seja, ele deita prisioneiro e amanhece o segundo no reino. Então, não é o poder de Deus que dificulta a realização do sonho nessa vida. O que dificulta a realização do sonho de Deus nessa vida é a nossa própria vida. E Deus quer trabalhar na minha, na sua e na minha vida. Então, vamos colocarmos nas mãos de Deus. Acorde madrugada, busque a Deus de todo o seu coração. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a fazer você sonhar. E depois que Deus fizer você sonhar, como fez José, aí Deus vai começar a trabalhar em você. Ele vai trabalhar para que você tenha comunhão com Ele, para que
você desenvolva o seu caráter, para que você ame as pessoas, e depois que ele cumprir um ciclo na tua vida, eu não sei quanto tempo vai demorar, aí ele vai tornar a realidade o sonho que ele deu para você. Então pense no que o pastor disse para você nessa manhã. Busque a Deus de todo o coração, sonhe, permita Deus agir na tua vida, trabalhar todos os valores em você. E aí depois de tudo isso, no decorrer disso, depois de tudo isso, você, como José, vai ver os planos de Deus totalmente executados na tua vida e na vida dos teus familiares, na vida dos teus amigos. Então fica aqui uma palavra do pastor para você. Sonhe os sonhos de Deus. E permita que Deus te amadureça, que Deus trabalhe para que se torne uma realidade grandiosa na tua vida. Que Deus abençoe você.